Podem sentar, irmãos. Amados, abramos a Escritura em Hebreus, capítulo 12, irmãos. Estando ainda nesse período, irmãos, de minhas férias e recesso, por causa do nascimento de Tito, eu vou expor esse texto que foi exposto, a Epístola aos Hebreus, já foi exposta toda em nossa igreja, mas nós voltaremos a uma porção dela com um aprofundamento importante de um tópico aqui tratado, irmãos. Hebreus 12, nós leremos o verso 1 a 3, embora nós focaremos o verso 2. Assim, irmãos, a palavra do Senhor. Portanto, nós também, pois, estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém. Oremos, irmãos, ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, por cada ato da tua adoração que foi prestado até aqui, Senhor, até esse momento. Nós te bendizemos, Senhor, porque nós somos o teu povo e o Senhor nos deu a tua palavra, Senhor, para nos guiar, como a voz de um pastor que guia o seu rebanho, as suas ovelhas. Assim, Senhor, a tua palavra para nós, ela é a tua voz, Senhor, nos guiando num caminho que nós devemos seguir. Mas agora, Senhor, também nessa ocasião, não queremos apenas, Senhor, saber o que fazer, mas queremos, Senhor, saber no que crer. Queremos, Senhor, saber no que inclinar a nossa alma, Senhor. Nos ensina, porque nós somos ignorantes, Senhor. O teu Filho, Deus Pai, Cristo Jesus, Deus Filho encarnado, veio operar uma obra de redenção grandiosa, executando ofícios, Senhor, que suprem perfeitamente as nossas necessidades e debilidades. E um dos seus ofícios, Senhor, é o ofício de profeta, pelo qual ele nos ensina ao coração, através do Espírito que ele nos enviou, falando pela sua palavra. Então, Senhor, nós pedimos a ti, ser bondoso com o teu povo e cumpre a tua promessa, Senhor. Instrui-nos e fala conosco. Nós cremos, porque tu és o Deus vivo e verdadeiro. Tu não és como os ídolos que têm boca, mas não falam. Tu é o Deus que fala e as coisas vêm à existência. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Epístola aos Hebreus, queridos, nós não sabemos exatamente ao certo por quem foi escrita, embora eu esteja entre aqueles que defendem que ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Mas uma coisa nós sabemos, ela foi escrita a um grupo de judeus que estavam sendo perseguidos pela sua fé em Cristo. Sim, judeus que haviam abraçado a fé no Senhor Jesus Cristo e estavam sendo perseguidos por causa dela. E essa perseguição não era mero cancelamento em rede social, não. Era perseguição em nível altíssimo, que envolvia a apreensão de bens, que envolvia prisões, que envolvia morte de entes queridos, inclusive a sua própria morte. E muitos desses irmãos, nossos irmãos, naquele contexto, estavam sendo tentados a abandonar a fé em Cristo, ou pelo menos a publicização dessa fé, e voltarem ao judaísmo. Com o seguinte raciocínio: ora, eu creio em Cristo e tudo bem, eu posso continuar crendo em Cristo e voltar aos rudimentos do judaísmo, porque aqui no judaísmo eu não sou perseguido, mas quando eu digo que eu sou cristão, eu sou. Então o autor dos Hebreus, irmãos, ele escreve com um objetivo muito claro: encorajar esses cristãos, esses crentes, a perseverarem na sua carreira,
na sua caminhada com o Senhor. Só que ele faz isso, irmãos, por meio de uma sequência de argumentos maravilhosos. Já que ele está escrevendo a um grupo de cristãos que eram judeus, ele então vai mostrar para eles como que Jesus é maior e melhor que tudo na Antiga Aliança. Na verdade, tudo na Antiga Aliança só é o que é por causa de Cristo. Tudo apontava para Cristo. Por isso que ele começa mostrando que Cristo é maior que os profetas, porque os profetas falaram a revelação de Deus, Cristo é a própria revelação de Deus. Depois ele mostra que Cristo é maior que os próprios anjos, porque ele é o próprio Deus. Então ele vai e mostra que Cristo é maior que Moisés, o maior de todos os profetas. Porque Moisés foi fiel na casa de Deus, na igreja. Cristo é fiel como dono da igreja, o autor aos Hebreus diz. E ele continua fazendo esses paralelos, mostrando a beleza de Cristo. Tudo para dizer a esses irmãos, não voltem aos rudimentos do judaísmo. O cristianismo é o judaísmo levado à sua maturidade. É para isso que os nossos pais no passado esperavam. Como vocês vão voltar? Perseverem, perseverem, perseverem. É quando ele chega, irmãos, no final da sua epístola, no capítulo 10, e ele vai responder uma pergunta básica, depois de mais uma sequência de exortações, de encorajamentos à perseverança. A pergunta é, como é que eu persevero? O que é fundamental para eu perseverar? A resposta é esta, irmãos. Fé. Veja como ele termina o capítulo 10. Verso 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram ou que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. E é quando começa o capítulo 11, um capítulo conhecidíssimo no meio da igreja, que é equivocadamente chamado de o capítulo dos heróis da fé. Porque, irmãos, nós sabemos que esses homens não eram heróis em nada. Eles eram falhos e pecaminosos e pecadores. Mas por que o Senhor coloca esse capítulo aqui na Escritura, irmãos? É para mostrar o seguinte, olha como que todos esses irmãos nossos no passado perseveraram. Foi pela fé que Abel prestou um culto agradável ao Senhor. Foi pela fé que Noé obteve um testemunho e achou graça diante do Senhor. Foi pela fé que Enoque andou com Deus. Foi pela fé que Moisés fez isso, que Abraão fez aquilo. Pela fé eles perseveraram. Então depois dele fazer toda uma descrição desses crentes na antiga aliança que perseveraram pela fé, então ele conclui o argumento dele no capítulo 12, fazendo-nos voltar àquele crente perfeito. Esse sim é o herói da fé. Aquele que com toda a oposição de pecadores, ele perseverou. Ele não é apenas o crente perfeito, ele é mais. Ele é o autor e consumador da fé. E então ele fecha o argumento. Só que nesse argumento, irmãos, ele nos ensina isso aqui nessa porção, que nós devemos correr com perseverança, e aqui está a ordem, perseverem, mas nós só podemos perseverar, irmãos, se nós fizermos 3 coisas, e aí vem a maneira de executar essa ordem. Primeiro, considerando as testemunhas, no verso 1 ele nos fala isso. Segundo, livrando-nos do pecado, ainda no verso 1 ele fala isso. E terceiro, olhando para Jesus. Olhando para Jesus. E aí no verso 3, considerando a obra de Cristo. Quando nós expusemos, irmãos, esse texto no passado, há alguns anos, nós já estamos pormenorizadamente cada um desses elementos que está aqui no texto. Mas à época, porque nós tratamos de todos, eu senti que faltava um pouco mais desse aspecto aqui fundamental no texto, porque é o ponto principal do texto, o verso 2. Como é que eu vou perseverar? É com fé, ok, mas como? Aí o autor diz, e é o ponto principal aqui, olhando para Jesus, ou olhando firmemente para Jesus. E então, irmãos, com essa sensação, essa semana eu tive a oportunidade de concluir a revisão, na verdade, quase concluir uma revisão de uma das obras que vai sair pela editora Naderi, de um puritano inglês, presbiteriano inglês, chamado Isaac Ambrose, que a obra é Olhando para Jesus. E ali eu pude meditar um pouco mais sobre a profundidade desse ato que o autor dos Hebreus está nos chamando aqui. Olhando para Jesus é a maneira como nós vamos perseverar. A nossa perseverança, irmãos, está intimamente ligada
ao quanto nós mantemos os nossos olhos, os olhos da fé, em Cristo e consideramos a sua obra. A nossa perseverança, irmãos, está intimamente ligada no quanto nós colocamos os nossos olhos fixos em Cristo e consideramos, irmãos, a sua obra. Não há, irmãos, como correr, o autor aos Hebreus nos diz. Não há como correr a corrida que nos está proposta, não há como perseverarmos se nós abraçarmos o pecado. Por isso que ele fala, deixando o pecado, deixem de lado, corram a corrida que é proposta. Perseverem. Mas, ele diz, também não tem como você largar o pecado e não tem como você correr a corrida se você não olhar para Jesus como aquele que correu essa corrida primeiro, irmãos. É apenas olhando para Jesus, irmãos, que nós podemos perseverar. E, na verdade, é o ato de olhar para Cristo que traz inúmeros benefícios, irmãos, para a nossa alma. Está aqui um deles. Veja aqui o verso 3, por favor. O autor aos Hebreus diz assim, para que você vai olhar para Jesus? Para que você vai considerar a obra dele? Você vai meditar na obra dele? Está aqui, finalzinho do verso 3. Para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossa alma. Para que vocês não desanimem. Você está desanimado com a caminhada cristã? Você se encontra desanimado com a vida como um todo e viver essa vida num contexto da fé cristã? Só tem um remédio para mim e para a sua alma quando nós somos assolados por essa tentação. Só um. Olhar para Jesus firmemente. É impressionante, irmãos, como muitas igrejas, muitos pastores, eles simplesmente se esquecem disso. Mais precisamente, muitos crentes. E eles pensam que para terem ânimo na caminhada cristã, para que eles estejam envolvidos com a comunhão dos santos, para que eles sejam diligentes no culto público, para que jovens fiquem na igreja, o que é que eles precisam? Olhar para Jesus, não. Programações, experimentações carnais. Na verdade, o que eu preciso mesmo, é de uma viagem para os Estados Unidos, para a Europa. Aí eu vou ter um novo ânimo na minha caminhada cristã. Aí eu vou ter um novo ânimo na minha vida. O que eu preciso mesmo é receber aquilo que eu preciso, que eu quero tanto. Aí eu vou. Não é isso que o autor aos Hebreus fala, irmãos. Que o Senhor nos ensina por essa porção. Esses irmãos perderam tudo. Muitos deles nem mais casa tinham. E o que é que o autor aos Hebreus fala para eles? A forma como vocês não vão desmaiar. Olha a linguagem. Que vocês não vão desmaiar na alma de vocês. É se vocês mantiverem os olhos fixos em Cristo. Não são programações, não são experiências carnais. É se nós olharmos para Cristo, irmãos. E se nós pensávamos assim, ou melhor, se pensávamos diferente disso até agora, o Senhor nos chama, irmãos, a nos arrepender. Olhar para Jesus, irmãos, é fundamental. É fundamental na vida cristã. Antes de eu me voltar, irmãos, aqui para os sermões de Isaac Ambrose, eu vou usar alguns trechos dele para a nossa exposição. Eu quero primeiro que a igreja considere que o que não é olhar para Jesus, certo? A primeira coisa que eu queria deixar claro para a igreja na Escritura Sagrada é que olhar para Jesus não é uma coisa nova, tá? Não é uma novidade que os apóstolos tiveram que falar ali para a igreja. Olhar para Jesus sempre foi a forma pela qual os homens iriam perseverar. E mais, olhar para Cristo sempre foi a ordem que Deus deu aos homens. Venha comigo, por favor, para o Salmo 25, verso 15. Verso 15, Davi diz: os meus olhos estão
continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Salmo 34, verso 5. Mais uma vez, Davi disse, vamos ler o verso 4 também. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Agora venha para Isaías capítulo 45. Evangelho segundo Isaías, capítulo 45, verso 22. Olha o que o Senhor chama os homens a fazerem. Chama as nações, dizendo, olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E ainda, irmãos, mais claramente, Zacarias, por favor, profeta Zacarias, capítulo 12, verso 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Olhar para Cristo, irmãos, sempre foi o que Deus chamou os homens a fazer. E a primeira coisa que nós precisamos considerar, irmãos, com essa ordenança do Senhor é: você já olhou para Cristo? Os seus olhos já o contemplaram? Eu não estou perguntando se você olhou uma imagem fruto da invenção dos homens que ensinam mentiras. É se os seus olhos foram colocados em fé para Cristo. Deus, desde a queda, tem voltado para os homens e dito: olhem para o meu Cristo. Olhem para o meu Cristo e vocês serão salvos. Você já olhou para o Cristo do Senhor? Olhar para Jesus, irmãos, a segunda coisa que não é olhar com os olhos físicos necessariamente. Venham comigo para 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, verso 8. Veja o que Pedro fala acerca de Jesus. Sobre a nossa relação com Cristo, Pedro termina o verso 7 dizendo: e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, o qual, não havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Irmãos, a Escritura aqui não está se contradizendo, não. Não é que um texto está falando assim, olhem para Jesus. Aí o outro fala assim, vocês não olham para ele, não tem como vocês olhar para ele. É porque, irmãos, aqui está sendo tratado de duas formas de olhar. A primeira, a de Hebreus, está falando de uma visão que é espiritual, é uma visão pela fé. Não é necessariamente uma visão mística de misticismo, como se você tem que ter uma visão de Cristo. Não, é espiritual, é com os olhos da fé. Mas a segunda é Pedro nos lembrando que a fé ela é contrária à visão. Bem-aventurado aquele que creu sem ver, disse o Senhor a Tomé, por sua incredulidade, que falou que só creria se tivesse visto. A fé ela é contrária aos sentidos nesse sentido, nesse ponto. Por isso, olhar para Jesus não é você contemplar necessariamente com os olhos carnais. Porque se assim fosse,
Muitos dos judeus que mataram ele e continuaram em sua apostasia estariam cumprindo o mandamento. Muitos dos romanos que o penduraram na cruz estariam cumprindo esse mandamento do evangelho. Mas não é olhar com os olhos carnais. Também não é como os romanistas vão ensinar a olhar para uma imagem dele. Como certa vez conversando com um romanista sobre essa questão das imagens, confrontando acerca disso, ele falou, mas para mim as imagens servem para eu me aproximar mais de Jesus, eu olho para aquela imagem, eu me sinto mais próximo dele, mas não é pelos olhos carnais que você olha para o Cristo verdadeiro. É com a fé. É para o Cristo que é descrito na palavra. Não segundo a imaginação dos homens, mas segundo aquilo que é revelado acerca dele. Segundo o que é revelado acerca dele. O que é, portanto, irmãos, olhar para Jesus. E aqui, irmãos, eu começo a fazer uso de Isaac Ambrose. Olhar para Jesus, irmãos, é o resumo da felicidade do homem. Aquilo que pode resumir o que é alegria para um homem é isto. É olhar para Jesus. É a coisa mais importante, irmãos, é a essência de todos os deveres do Evangelho. Se você cumprir tudo aquilo que a palavra de Deus manda e você não olhar para Jesus, você não cumpriu nada. E não é que cumprir o que a palavra de Deus manda não tem o seu valor, não. Porque aqueles que olharam para Cristo, eles vão fazer o que ela manda. Mas note, faça tudo e não olhe para Cristo e você não fez nada. Olhar para Jesus, irmãos, significa desviar os olhos de qualquer objeto para fixá-lo atentamente. Aqui, irmãos, no grego, volta comigo para Hebreus 12, se você desmarcou. Aqui, irmãos, a expressão ela é enfática. Ela não é meramente uma olhadela. Ela não é meramente uma olhada rápida. Ela é uma olhada fixada. É por isso que a Ara, por exemplo, traduz olhando firmemente para Cristo. É quando você foca um alvo e você não tira por nada o seu olhar daquele alvo. Quando você olha para uma obra de arte ou para uma paisagem, você se deleita nela e você passa horas e horas fixamente olhando para ela. Então, olhar para Jesus, irmãos, é tirar os olhos de tudo mais que possa me atrapalhar para olhar para Ele. E, curiosamente, irmãos, interessantemente, o autor dos Hebreus poderia citar aqui qualquer nome. Ele poderia falar, olhando para Cristo, botando o seu atributo de Messias. Olhando para o Senhor, colocando o seu senhorio. Olhando para o Emanuel, colocando o seu aspecto da encarnação. Olhando para a palavra. Ele poderia colocar vários dos títulos de Cristo. Ele colocou olhando para Jesus, que significa o Salvador do seu povo. Um título de misericórdia. Um título de compaixão. Para saber, irmãos, que olhar para Jesus dessa forma que ele nos ordena aqui é contemplá-lo realizando a grande obra de salvação por pecadores. É contemplá-lo realizando a grande obra de salvação por pecadores, irmãos. Olhar para Jesus, portanto, irmãos, é uma visão que nós poderíamos falar mental ou espiritual, que é muito acima da mera visão ocular. Venha comigo para Hebreus, capítulo 11. Volte um pouquinho, o que fala sobre Moisés. Verso 27. Olha que trocadilho maravilhoso, irmãos. Hebreus 11, verso 27. Pela fé, Moisés, ele está se referindo aqui a Moisés, certo? Deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Como é que você vê o invisível? Quando você olha não com os olhos carnais, mas quando você olha com os olhos da fé. Por isso, irmãos, esse olhar para Jesus é um olhar, irmãos, experimental. É isso que o autor está falando aqui, irmãos. Não se trata de um conhecimento superficial de Cristo
ou uma mera olhadela, mas um olhar que nos envolve intimamente com Ele, com um sentimento sincero de querer participarmos dEle. Olharmos de tal forma que queremos que Ele seja nosso Ele. É colocar, irmãos, a nossa fé nele. É por isso que olhar para Jesus, de forma prática, pode ser resumido nessas ações, irmãos. Primeiro, fé. Fé em tudo que a Escritura diz acerca dele. Conhecer o que a Escritura fala acerca dele, para que eu possa olhar para ele e crer no que ela fala. Meditação, quando eu considero toda a sua obra. Quando eu conheço o que ele fez na sua encarnação, na sua vida, no seu ministério, na sua morte e na sua pregação. Jesus, irmãos, é o objeto que nós devemos olhar. E esse olhar inclui conhecer, considerar, desejar, esperar, crer, amar, alegrar-se, invocar e conformar-se àquilo que nós olhamos, irmãos. Jesus, irmãos, é o objeto que nós deveríamos colocar diante de nós. Mas olhar para Jesus, irmãos, com esse ato de fé e de contemplação da sua obra, como que olhando a Escritura Sagrada e vendo toda a sua obra perante nós, ela envolve um ato negativo. Eu olho para Jesus, mas note que o autor aos Hebreus também colocou um outro contexto negativo aqui. Eu deixo de lado o pecado enquanto eu olho para Jesus. E eu só deixo o pecado de lado por eu olhar para Jesus. Então, olhar para Jesus, irmãos, envolve um aspecto negativo que é eu desprezar todas as outras coisas, como que tirando a minha atenção. Você, sem dúvida, já passou por essa experiência. Quando você precisa se concentrar em algo, se alguém ou alguma coisa lhe chama a atenção, lhe desvia os olhos, você simplesmente perde a sua concentração, perde o seu foco, você não tem o benefício que você quer ter ao se concentrar e olhar fixamente para aquilo. Da mesma forma, irmãos, a Escritura nos alerta. Se nós olhamos para Jesus, nós precisamos, em contrapartida, deixar de olhar para outras coisas. E quais coisas são essas, irmãos? Elas podem ser resumidas naquilo que João fala em 1 João 2,16. Os prazeres, o lucro e a honra do mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Porque não tem como, irmãos, nós olharmos para Jesus enquanto nós olhamos para os prazeres da carne. E quando eu falo prazeres da carne, é os prazeres carnais e pecaminosos, irmãos. Não são aqueles prazeres que o Senhor nos deu como uma dádiva para o seu povo. Não tem como nós olharmos para Cristo e querer ter os lucros do mundo. Porque não tem como eu servir a dois senhores. Olhar para um me impede de olhar para outro. Nós temos um ditado que diz um olho no peixe, o outro olho no gato. Mas é impossível nós fazermos isso. Ou nós olhamos para um, ou nós olhamos para outro, irmãos. Quando temos o suficiente em Deus e Cristo é um objeto suficiente para a nossa contemplação, e mesmo assim nós desejamos buscar a nossa felicidade na criação, isso é claramente um adultério espiritual. Isaac Ambrose, ele nos lembra, irmãos. Por isso, queridos, nós devemos desviar os olhos do mundo também em relação às honras que ele nos dá. Se eu vou perseguindo as honras que o mundo pode me dar, eu simplesmente esqueço para onde eu tenho que olhar. Eu começo a caminhar como Ló. Lembra de Ló? O texto diz que quando ele e Abraão tiveram um conflito por causa de pasto, por causa dos seus rebanhos, o texto diz, Abraão chegou para Ló e falou assim, escolhe para onde você quer ir. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Aí nota o detalhe do texto. E Ló levantou os olhos e viu as campinas de Sodoma e Gomorra. Eram boas. Ló caminhou olhando para os prazeres, os lucros e as honras que esse mundo poderia dar. Ele não caminhou pela fé. Abraão foi para uma área de deserto. Ele olhou para Cristo. Ele creu na promessa e foi. Ló, ele foi guiado pela vista.
E o que é que ele teve como herança? Fogo e enxofre, Sodoma e Gomorra. Se nós, irmãos, desviarmos os olhos de Cristo e olharmos para os prazeres da vida no lugar dele, nós vamos, irmãos, ter como herança fogo e enxofre. E muitos fazem exatamente assim, irmãos. Por que esses alertas nos são dados, irmãos, que nós não devemos olhar para essas coisas que são passageiras em contraste com Cristo que é eterno e imutável? Essas coisas que são vãs em contraste com Cristo que é sublime. Essas coisas que não satisfazem em contraste com Cristo que satisfaz. Porque não à toa muitos se recusam a olhar para Cristo, para a sua salvação, porque os seus olhos estão voltados para essas coisas. Não, eu não vou abrir mão disso. Esse é meu foco. Essa é minha meta, é meu alvo, a gente fala assim. E eu vou persegui-lo até o fim. E enquanto você persegue aquilo que esse mundo pode lhe dar, você deixa de olhar para aquele que você tem que olhar firmemente. Isso é para você que não crê. Isso é para você, crente. Porque todas as nossas quedas, irmãos, podem ser resumidas nisso. Se o autor aos Hebreus está nos dizendo que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, então, irmãos, a nossa queda, ou a nossa não perseverança, o nosso desânimo, ou os nossos pecados, irmãos, eles ocorrem exatamente porque nós perdemos de vista a Cristo. Quando ocorre algum escândalo na igreja e algum ministro do evangelho cai, ou algum presbítero tropeça no pecado, ou algum diácono, ou há alguma confusão numa igreja local, é comum a gente falar assim, eu vou olhar para Jesus, porque realmente o resto... Mas não é só quando essas coisas acontecem não, meu irmão. É sempre. Se nós não olharmos para Cristo, nós não vamos perseverar. E é por nós não olharmos para Cristo, é que um ministro cai, um presbítero se entrega ao pecado, uma igreja tem confusão. Se todos olharmos para Cristo com fé, nós vamos perseverar, irmãos. Quais motivos, irmãos, a Escritura nos dá também para nós olharmos para Jesus? Primeiro, é que olhar para Ele, irmãos, manterá a nossa comunhão com Ele. E essa comunhão, irmãos, como nós já falamos outras vezes, é um céu antecipado. Por meio dessa contemplação em fé, irmãos, nós desfrutamos de todos os benefícios de Cristo. Qual a diferença de um homem que olha para Cristo pela fé e de um homem que não olha para Cristo? É que aquele que olha para esse objeto maravilhoso, ele desfruta daquilo que ele tem para dar. Porque dele vem toda a fonte de graça e de poder para a nossa caminhada. Ainda, irmãos, porque olhar para Jesus fará que nós preservemos, irmãos, aquilo que Ele já nos deu. Eu não vou me distrair com outras coisas. Eu vou olhar para Ele e seguir o caminho que Ele mandou eu seguir. E olhar para Jesus, irmãos, aumentará a minha alegria, não só na eternidade, mas também nessa era, irmãos. Se nós, queridos, os crentes no Senhor, apenas nos aproximássemos e olhássemos para esse sol da justiça, que primavera nós teríamos em nossa alma. Que primavera, irmãos, nós teríamos em nossa alma. Por isso, irmãos, como perseverar? O autor nos responde, olhando para Jesus. E o que é olhar para Jesus? É um olhar espiritual, é um olhar em fé. Na prática, é uma consideração de tudo que Ele é e de tudo que Ele fez. Olhe para Cristo. Olhe para Ele. Veja a glória desse Salvador. Olhe para os seus ofícios. Você concebe isso? Você já percebeu que esse Cristo, Ele não é simplesmente um Salvador superficial que a igreja evangélica costuma pregar? Quantos no meio do povo de Deus sabem sobre os ofícios de Cristo? E não é mero conhecimento intelectual não, irmãos. Olhe, quer olhar para esses ofícios.
É você contemplar o ofício de Cristo como profeta e você saber a sua ignorância é suprida por causa dele. Você olhou para ele como seu grande profeta. É você olhar para o seu ofício como rei e você saber que ele é aquele que governa a tua alma, que governa a tua vida. E você olhou para ele e se admirou como rei e você se entrega a ele. Você olhou para o seu ofício de sacerdote e você vê toda a sua impureza. E você encontra nele toda a purificação e a intercessão que você precisa para a sua alma. É isso que é você olhar para Cristo. É você considerar o seu ser, a sua obra. Você já parou para meditar a grandiosidade do que é a dupla natureza de Cristo? Olhe para ele na sua dupla natureza. Veja que coisa gloriosa. O Criador dos céus e da terra se fazer como um homem. Aquele que sustenta as estrelas ser sustentado pelo leite de uma mulher. Aquele que é a justiça ser injustiçado. Ele se fez igual a nós para que nós fôssemos feitos igual a ele. Você já concebeu a grandeza que há na encarnação de Cristo. Então olhe para ele. É uma tolice o que os homens fazem de querer celebrar uma data que ele não mandou. Dia 25 de dezembro, ele nasceu. Aleluia, ele encarnou. E só medita em 25 de dezembro. Meu querido, medite, olhe em Cristo na sua encarnação todos os dias do Senhor. Olhe para ele na sua encarnação, olhe para ele na manjedoura, não num presépio de uma imagem miserável, mas na sua glória. Que os magos do Oriente viram um bebê e se prostraram em adoração. Olhe para ele na sua infância, submisso aos seus pais, estudioso da palavra, perguntando aos doutores da lei, e enquanto ele pergunta, ele os instrui, porque eles se maravilharam com aquela doutrina. Esses doutores viram Cristo, esses doutores eles sabiam que Cristo tinha já chegado à terra, porque eles lembram do que os pastores falaram, eles lembram do que Herodes fez, eles lembram de todas as profecias, mas eles não olharam para ele, contemplando ali o próprio mestre da lei, porque é a lei encarnada, interpretada. Olhe para Cristo em todo o seu ministério, em cada uma das suas obras, nenhuma das suas palavras, nenhuma das suas ações, irmãos, foi colocado para nós de forma aleatória, para que você pudesse contemplar a glória dele. Olhe para a sua morte, medite sobre cada ato até a sua morte. Veja, irmãos, o quão terrível aquele que sustenta a vida e o autor da vida ser morto por homens pecadores. Aquele que sempre está conosco, cujo nome é Emanuel, Deus conosco, ser abandonado pelos seus discípulos. Aquele que cumpre o seu pacto e é fiel, ser negado por aqueles que ele ama. Contemple Cristo na cruz, mais uma vez, não numa imagem ridícula e derrotista na cruz, mas num Cristo glorioso que estava lá, sangrando e se derramando para salvar pecadores. Contemple a sua ressurreição. Mais uma vez, não espere celebrar uma data que ele não mandou mais celebrar na nova aliança, a Páscoa judaica, para você dizer aleluia, ele morreu na sexta e ressuscitou no domingo. Não, meu querido, olhe para Cristo todos os dias da sua vida, em especial no dia do Senhor, dizendo aleluia, ele ressuscitou, e medite nas implicações dessa obra na tua vida. É isso que é você olhar para Jesus. Não tem como, irmãos, fazermos isso de forma verdadeira, entregando a nossa alma a essa contemplação de Cristo e nós não perseverarmos. Olhem para Cristo, o autor dos Hebreus diz, para que vocês não desanimem na sua fé. Considerai-o e vocês perseverarão. Não há, irmãos, nada mais importante para nós do que fazer isso. Olhar para Jesus, não há nada que não possa esperar até fazermos isso, irmãos. Porque aqueles que nesta era olharem pela fé para Jesus, na era vindoura, olharão para ele
não mais pela fé, mas com olhos glorificados. E sabe por que essa contemplação é tão importante, irmãos? Venha comigo para 1 João. O texto de Hebreus, irmãos, nos falou sobre olhar para Cristo e aplicando a questão da perseverança. Mas há uma outra consequência da contemplação, do olhar para Cristo, que a Escritura nos traz. E essa eu cito para nós entendermos a importância de olharmos para Ele, para perseverarmos. O autor aos Hebreus diz, João, 1 João 3 diz, verso 1, vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Por quê? Porque assim como Ele é, o veremos. Assim como Ele é, nós olharemos para Jesus. Mas não vai ser mais essa olhada ou esse olhar espiritual pela fé desse lado da eternidade. Vai ser a contemplação que vai nos transformar de eternidade a eternidade, irmãos. Mas só experimentará essa visão bendita desse Cristo lá, aquele que olhar para Cristo agora. Por isso, mais uma vez, você que ainda não olhou para Jesus, você que ainda não colocou a sua fé nele, você ainda que não considerou a sua obra, toda a maravilha do seu ser e da sua obra, hoje ele mais uma vez te diz aquilo que ele falou por meio do profeta Isaías: olhai para mim e você será salvo. Olhe para ele e você perceberá que não há coisa melhor para olhar do que ele. Nenhuma paisagem bela que você tem contemplado até agora se compara a ele. Como Samuel Rutherford certa vez falou, nem a beleza de 1000 mundos se compara à beleza desse Cristo, digno de ser contemplado pela fé. Mas também, por último, você, crente, que já creu no Senhor. Você que já olhou e viu que Ele é belo, que Ele é maravilhoso. E você se entregou a Ele como noiva, porque sim, Ele é tudo isso que os seus olhos da fé contemplaram. Você também é chamado a continuar olhando para Ele todos os dias. Especialmente, irmãos, se você for tentado a desanimar, se você for tentado a querer desistir da caminhada cristã, querer desistir da luta pela santidade, querer desistir e se entregar a um desânimo, isso só chegou a esse ponto, meu querido, eu preciso ser sincero com você, porque você baixou os seus olhos de Cristo. E você e eu só podemos sair se chegarmos a esse ponto, se nós olharmos de novo para Ele. Corramos a corrida que nos está proposta. Como? Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, que mandamento bendito, Senhor, é olharmos para Cristo. Não, Senhor, não com os nossos olhos carnais, o Senhor nos ensinou isso. Porque como Pedro falou, nós cremos nele, nós o amamos sem nunca o termos visto, Senhor. E quão tolos são os homens que querem fazer representação deste cuja glória é irrepresentável, Senhor. Quão tolos são aqueles que, ao invés de fomentarem ainda mais a sua visão espiritual e pela fé, querem se amparar em muletas tolas de imagens falsas que ensinam mentiras, Senhor. Não é essa a visão, Senhor. É a visão dos olhos da fé.
Obrigado por nos ensinar, Senhor, o caminho da nossa salvação, que é olhar para Cristo. Obrigado, Senhor, por nos ensinar o caminho para a perseverança, Senhor, que é olhar para Cristo. Portanto, Senhor, que enquanto nós olhamos para Ele, Senhor, que nós deixemos de lado o olhar para outras coisas nessa era que podem nos distrair, Senhor. Que Ele seja o nosso foco, que Ele seja o nosso alvo, que olhemos firmemente para Ele, Senhor, de tal forma que nada ao nosso redor, Senhor, nos desvie a atenção para nos conquistar e nos levar para longe desse que é o melhor de todos os objetos a serem olhados, Senhor, Jesus Cristo, perfeito Deus e perfeito homem. Senhor, ensina-nos pela Tua palavra o ser glorioso do nosso Cristo, Senhor. Conduz-nos, Senhor, a meditações profundas, Senhor, da Sua obra como Salvador, dos Seus ofícios, da Sua beleza, Senhor, da Sua natureza, perfeitamente Deus, perfeitamente homem, das Suas palavras doces, das Suas palavras de repreensão, Senhor, das Suas promessas, dos Seus pactos, da Sua concepção, da Sua encarnação, da Sua vida, do Seu ministério, da Sua morte, da Sua ressurreição. Conduz-nos, Senhor, a sempre contemplarmos esse Cristo bendito que o Senhor nos providenciou. Que nossos olhos sejam sempre postos nele, Senhor. De forma que quando Ele voltar, nós não nos assustaremos, porque nossos olhos já estavam postos nele. Nós apenas o veremos em mais um aspecto da sua glória, a glória de juiz, voltando para julgar o mundo, a glória de um noivo, voltando para levar a sua noiva para as bodas do Cordeiro. Nós oramos, Senhor, pedindo que pela Tua graça e misericórdia, firme os nossos olhos em Jesus, para perseverarmos até o fim. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.